Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos assentar um momento. Reverendo Diácono Gabriel, reverendas irmãs, caríssimos fiéis. Hoje contemplamos a entrada triunfal de nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Nosso Senhor realiza, põe em prática, faz cumprir-se a profecia de Zacarias 9, na qual diz: alegra-te, filha de Sião, exulta, filha de Jerusalém, eis que teu rei virá a ti, justo, trazendo a salvação, e humilde, montado sob um jumentinho. Temos, na profecia de Zacarias, estas duas características do Messias Salvador. É justo e humilde. Justo, a virtude da justiça, nos remete à santidade. O justo é o santo, é aquele que é temente a Deus, é aquele que promove a salvação das almas. Assim são os santos canonizados pela Igreja, assim é o santo dos santos, o justo dos justos, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é santo não apenas pelas obras que realizou, que são santíssimas, mas ele é santo devido à sua dignidade. A sua natureza é uma natureza divina, a sua humanidade é uma humanidade sem pecado. Assim sendo, Deus possui a máxima dignidade e santidade. Conforme nos recorda São Miguel, quem como Deus, a quem nós poderíamos comparar a nosso Senhor? Ele é o santo, o justo, por excelência. Assim podemos dizer então que a partir da sua natureza, sendo ele Deus, ele possui uma dignidade infinita, a dignidade de ser Deus, de ser nosso Senhor. Da sua natureza nós podemos concluir a sua dignidade, uma dignidade incomparável, né? Quem é Deus? Se nós pararmos para pensar, né, a nossa resposta, iríamos contemplar, iríamos ali tentar desenvolver algo que não chegaria nem perto da total santidade e dignidade de nosso Senhor. Quem como Deus? É o incomparável. Deus é aquele que é totalmente outro. Assim, falando da sua natureza, nós vemos a sua dignidade, nós vemos a sua santidade. E diante disso, cabe a ele toda a honra e toda a glória. Primeiramente, pela sua natureza. Segundo, e junto disso, pela salvação que ele trouxe a nós. Sendo Deus, é o nosso Criador, é o Senhor. Mas, fazendo-se homem, tornou-se o nosso Salvador. Tem uma relação conosco. A nossa vida, cada momento em que aqui estamos, deve ser direcionado a Ele, deve estar em íntima relação com Ele. Assim, a honra que devemos prestar a Deus não é a honra que devemos prestar ao nosso pai e à nossa mãe. Devemos ter sim um respeito para com o pai e com a nossa mãe, mas um respeito infinitamente maior para com Deus. Ele é o nosso Senhor. Assim, honrar a Deus de maneira prática é manifestar os seus direitos, o seu poder na sociedade e no mundo. É reclamar, lutar, combater, contestar aqueles que ferem a honra divina. Se nós queremos honrar a Deus, temos que também defendê-la. Defender a honra de nosso Senhor. Quantos não ficariam profundamente ultrajados se uma ofensa fosse proferida a seu pai, a sua mãe, mas acabam não sentindo no coração coisa alguma quando escutam uma ofensa a Deus ou à religião. Às vezes vão argumentar de uma forma tanto quanto relativista, no sentido de que cada um tem as suas opiniões, cada um tem suas opiniões, cada um tem a sua opinião, as pessoas pensam de formas distintas, mas, pela fé que temos, devemos honrar nosso Senhor. Mesmo que isso gere contradição, devemos defender a honra divina ultrajada. E, ao mesmo tempo, devemos olhar para o mundo que não honra, mas pelo contrário, tem cada vez mais desonrado a Deus. Contestam todos os dogmas. Vão
apresentar um Jesus Cristo que é apenas um pensador, é apenas um homem que veio publicar o amor aos outros homens, às outras pessoas, foi apenas um homem que ensinou a amar. Isso é verdade. Mas antes de tudo, nosso Senhor veio trazer essa mensagem de amor, que é salvação, a uma vida espiritual. O fim da palavra, da pregação de nosso Senhor, não é um fim meramente terreno. Deste fim esperavam os judeus, um fim meramente terreno. A paz e a salvação deste mundo, porém nosso Senhor é rei e o seu reino não é deste mundo. Assim, esse mundo que não honra a Deus deve, por nossa parte, haver uma reparação, reparar a honra divina ultrajada. Ao mesmo tempo que devemos honrar a Deus, devemos glorificá-lo. Quando o menino Jesus nasce, lá em Belém, os anjos cantam glória a Deus nas alturas. Deus deve ser glorificado. Devemos proclamá-lo Senhor. Render a Ele a glória é celebrá-lo, é fazer a celebração de nosso Senhor. É celebrar a santa liturgia, é render a Deus toda a adoração com os nossos cânticos, com as nossas cerimônias. E fica também a pergunta para nós: como eu tenho glorificado, retribuído, agradecido a Deus na minha vida? Como têm sido as minhas orações? Ou eu não só não tenho honrado a Deus, como também não tenho lhe prestado a glória. Não tenho glorificado a nosso Senhor. Em Mateus, capítulo 8, em Lucas, capítulo 9, nós ouvimos nosso Senhor dizer aos apóstolos: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus anjos. Então é algo muito importante para nós. Não podemos deixar de honrar e dar glória a Deus, porque disso depende a nossa salvação. Aquele que, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo às vezes tomado como fanático, como ultrapassado, proclama a glória e honra de nosso Senhor e defende os seus direitos, terá um prêmio na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor vai se lembrar de nós. Aquele que, porém, de modo semelhante aos que traíram nosso Senhor, de modo semelhante àqueles que esqueceram da religião, não querem louvar a Deus, têm vergonha de dizer-se católico, de dizer-se cristão, de ser pessoa religiosa que defende a Deus, que defende a castidade, que defende a vida em todos os seus momentos, desde a concepção até o momento da morte natural, de ser contrário a este mundo. Nosso Senhor diz: estas pessoas que se envergonham de mim, da minha doutrina, das minhas palavras, eu irei me envergonhar delas no juízo final. Então é algo devido a nós. A religião para nós não deve ser como um hobby, mas não, é aquilo que depende toda a minha existência, toda a minha salvação. Se o primeiro ponto, Deus, conforme narra o profeta Zacarias, o Messias, é o justo, é o santo que deve ser honrado e glorificado, ao mesmo tempo é o humilde. Vem, se apresenta em Jerusalém como rei e salvador, e de fato é, em cima de um jumentinho. Qualquer um de nós que fôssemos planejar a entrada de Cristo, faríamos diferente. Mas Deus que quis manifestar ali a sua humildade. E se São Miguel disse: quem como Deus, referente à dignidade, poderemos também fazer uma associação. Quem é humilde como Deus? Quem tem a verdadeira humildade? A mãe desse justo e humilde disse o seguinte: despediu os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. Encheu de bem os famintos e despediu os ricos de mão vazia. Nossa Senhora canta isso no Magnificat, quando é louvada. Ela apresenta que os humildes serão exaltados. Então fica essa pergunta para nós: qual é a humildade de nosso Senhor? Que humildade é esta, já que nosso Senhor, sendo santo, sendo justo,
ele possui as virtudes em grau máximo, em grau infinito. São Paulo tenta resumir da seguinte forma: o quão humilde é nosso Senhor. Possuindo a natureza divina, então sem esquecermos que ele é Deus, ele assumiu a nossa natureza e na condição de escravo humilhou-se obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a humildade de nosso Senhor. Sendo Deus Todo-Poderoso, se faz homem como uma criancinha. Vivendo como um ser humano, como uma criança, na fase adulta, tornando-se ali homem completo, é ultrajado, é flagelado, é crucificado e assassinado pela nossa salvação. Se fez servo, se fez escravo, se fez obediente até a morte. Tudo isso para que nós pudéssemos nos convencer, para que pudéssemos estar convencidos de que nós precisamos buscar a salvação, de que é necessário para nós uma vida espiritual. Diante de tudo aquilo que Jesus Cristo fez, toda a via sacra que nós estamos contemplando, de que ele padeceu, de tudo aquilo que ele lutou para a nossa salvação, o que nós temos feito? Qual que seria, o mínimo suficiente para a nossa salvação? Se confessar frequentemente, participar da Santa Missa, das cerimônias onde Deus é louvado e glorificado, frequentar os sacramentos que o próprio Cristo, no seu sacrifício, instituiu para nos salvar, é darmos mais atenção a tudo isso para encontrarmos a salvação. Assim, essa é a humildade de nosso Senhor. Humildade tal que não há comparação. Não podemos dizer que fizemos algo de bom diante do que Jesus Cristo fez para nós. Se perguntarmos o que você fez para a sua salvação, eu não fiz nada. Quem fez foi Deus. É nosso Senhor que realizou tudo. Assim, para nós fica ainda o exemplo de São Paulo. Então devemos nos colocar como servos, como aqueles que querem servir a nosso Senhor de modo humilde e justo. Ou seja, sermos santos, abraçarmos a vida espiritual, a vida de santidade, sem perdermos a humildade. É seguir o exemplo de nosso Senhor. E São Paulo diz, para terminar, São Paulo fala o seguinte em Colossenses: alegro-me e completo em meu corpo, alegro-me dos meus sofrimentos e completo no meu corpo tudo aquilo que faltou à paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, em benefício da igreja, para a minha salvação. Em benefício da igreja, do qual me fiz servo por vocação de Deus. Então São Paulo diz: eu me fiz servo de nosso Senhor Jesus Cristo. E me alegro no sofrimento, me alegro nos padecimentos, me alegro em tudo aquilo que Deus coloca às vezes como prova para a minha santificação, porque me santificando neste mundo, poderei contemplar nosso Senhor Jesus Cristo no outro. Que esse domingo de Ramos seja para nós essa lembrança da realeza de nosso Senhor, que Ele possa reinar em nossas vidas, que possamos buscar nosso Senhor Jesus Cristo na justiça, na santidade e com toda a humildade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.